Hoje, no Convite 19, a gente tem mais um programa especial. Dessa vez, uma entrevista com o filósofo carioca Renato Nogueira. O Renato tem estudos incríveis, muito bacanas sobre a questão da história e da cultura afro-brasileira, sobre racismo, sobre algo que ele chama de biopoder, sobre a questão das diferenças. E ele também tem uma preocupação muito grande com o ensino desses temas nas escolas. Sobre isso tudo que é o papo de hoje. Espero que vocês gostem. A filosofia, ela está sempre tentando responder, formar conceitos para responder a grandes questões, né? De alguma maneira. Que grandes questões você vê agora, nesse momento, né, da pandemia? São questões que já existiam antes, são novas questões, e como é que essa filosofia que você propõe, né, que é afrocentrada, poderia ajudar nesse cenário de respostas para novas perguntas? Tem uma crise sanitária global, ela começa no início de 2020, final de 2019, ela toma o mundo, né, 2020. A gente tem vários desafios que são da ordem da maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Um desafio tremendo também é a sociabilidade, a maneira como nós produzimos informação, conhecimento, isso circula. Se a gente tomar, por exemplo, os trabalhos sobre cybercultura, algumas pesquisas que vão apontar que a cultura, a técnica, as tecnologias e a sociedade, elas são inseparáveis. A gente pode falar que num momento em que a cultura digital passa a ser o modo como nós nos relacionamos, uma das maneiras muito presentes, não quer dizer que seja à distância ou presencial, mas tem uma maneira de usar a tecnologia para a gente se comunicar. Um desafio é medir o impacto dessas tecnologias, pensar as relações que a gente estabelece, pensar que maneira isso, quais são as vantagens e desvantagens em relação a isso. Agora, a cultura sempre é dinâmica e o desafio hoje é como a gente faz circular informação com qualidade, com responsabilidade, conhecimento, nesse momento em que não tem só cultura oral, não tem só cultura escrita, tem uma cultura digital, sincrônica, não sincrônica. Então é um desafio novo. A gente está vivendo um momento de, como talvez a humanidade sempre viveu, um momento de transição, um momento de transformação. Talvez o desafio que a gente tem hoje, uma crise sanitária global, uma pandemia, uma crise econômica de caráter mundial. Então, vários países, os PIBs têm diminuído. A gente tem que pensar o papel do Estado em cuidar da sociedade. Talvez a própria ideia de um Estado neoliberal muito pequeno, um Estado mínimo, ela fica colocada em xeque no momento em que as sociedades precisam dos seus Estados, né? Então, isso também é uma questão importante. Me parece, em certa medida, o problema que a gente tem agora é o que nós já tínhamos antes da pandemia, que tem a ver com a relação que o Estado tem com a sociedade e tem relação também com a maneira como a gente produz riqueza no mundo e também a nossa sociabilidade, uma sociabilidade que é de competição no sentido predatório, uma sociabilidade, uma produtividade de riqueza que toma os espaços da natureza como uma zona de sacrifício, como um lugar que pode ser dilapidado. Então tem um certo, como Feuillissard, que é um pensador, um economista, um pensador de filosofia da economia senegalês, fala de ecomito, tem um ecomito do desenvolvimento. E parece que esse ecomito do desenvolvimento fica colocado em xeque. Uma ideia de que o desenvolvimento por si só é a condição de possibilidade de avanço da humanidade e de uma competição meritocrática onde os mais preparados, os melhores vão sobressair. Precisa, para enfrentar esse problema, de um Estado, de Estados nacionais que cuidem da sociedade, que cumpram um papel. Então, o Estado mínimo não é a melhor resposta. Isso é uma coisa. Outra coisa, o modo, eu lembro muito do Ailton Krenak
diz que o seu povo, né, chama o Rio Doce, o Vatu, de avô, e ele tem nome, né? Os povos Maçai dão nome para suas montanhas, eles conversam com o reino mineral. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal são sujeitos, é importante dizer. Eu acho que tem um desafio que é entender que nós precisamos tratar todos como sujeitos. É aquilo que o pensador, que é uma referência para mim, Antônio, Bispo dos Santos, Nego Bispo, que é um lavrador quilombola, mas e ele prefere se apresentar como lavrador quilombola, além de filósofo, que é, né, que sistematizou um pensamento muito interessante contra-colonial, e foi alguém que no seu quilombo foi selecionado pelos mais velhos para poder estudar, para sair para estudar, foi muito interessante, e dá aula em cursos na UF. Né? Então, o que acontece? Tem um livro maravilhoso, só para apresentá-lo rapidamente, e que está em jogo, que ele fala, né, que é da necessidade de uma biointeração. Ele fala de uma biointeração. Acho que aquilo que Mãe Stella de Oxóssi, Ailton Krenak, Nego Bispo e tantas outras pensadoras e pensadores, Abdias do Nascimento, nos ajudam a enfrentar, e o Mogobe Ramose, e a maneira como nós competimos, como a gente se relaciona com a produção material da vida, ela é problemática. Eu acho que a gente tem um problema aí para enfrentar. E a maneira como o Estado se articula com a sociedade, que é de uma forma que o mercado ele dá a ordem da agenda daquilo que ele deve fazer, ou seja, como se o mercado desse a agenda do Estado, como se a política se submetesse à economia, no sentido talvez mais perverso do termo, no sentido de que só tem valor o que é precificável. É como se fosse colocar tudo no grande mercado. E tem instâncias da vida, e não são poucas, que elas não têm preço. E tem um modelo de sociedade que ele é muito mais predatório. Ele usa o meio ambiente e ele não se importa com todas as vidas, à medida que algumas vidas é como se elas fossem de uma tribo eleita, e outras vidas não são de uma tribo eleita, são as vidas que não merecem muito viver. Em algumas sociedades, então isso é muito variado, tem inúmeras culturas, mas alguns mitos que tratam o estrangeiro como inimigo e que tratam o meio ambiente como um desafio. Isso a gente pode chamar de cosmofobia, que é uma expressão usada pelo Nego Bispo, uma cosmofobia. Então a gente tem que fazer muralhas, muros, para se proteger. Tem outras culturas, e eu quero pensar isso sem romantismo algum, sem ser romântico no sentido idealizado de que isso é uma saída perfeita, e sem fetiche, deslocar isso do seu contexto, das conjunturas. Então, sem fetiche e sem romantismo, tem mitos fundadores que ajudam as sociedades a fazer mais pontes com o estrangeiro, com o meio ambiente. A gente pode se relacionar. Isso não quer dizer que a gente vai se amar e vai se gostar, todo mundo. Isso é fundamental. Eu acho que o exemplo, as leituras do Mogobe Ramode, elas ajudam muito a pensar nisso. Ele fala que a insegurança, a solidão, o medo fazem parte da condição humana. Uma maneira de lidar com isso é criar, vamos dizer, em termos de etologia, né? Você faz a sua matilha, o seu grupo, e você ergue as armas contra os outros grupos e contra os desafios que a vida apresenta. Existe uma outra maneira que é a gente pode ver o que os outros grupos têm de interessante e trocar com esses grupos alguma coisa que eles sabem fazer que nós não sabemos fazer, porque o repertório de nenhum grupo dá conta de tudo, mas a gente pode aprender com algumas técnicas que a gente não tem e trocar as técnicas que nós temos. Isso seria uma competição colaborativa.
é também possível filosofar em africano, né? E óbvio que eu estou falando aí, estou generalizando uma quantidade absurda, né, de povos, de histórias e tudo mais, e chamando isso tudo de África, né? Mas essa é a minha pergunta para você, a dimensão da educação, o quanto que a gente tem que mexer nessa esfera e esse olhar africano para o mundo, que ainda é desconhecido, eu diria isso, né? Ainda existe uma luta muito grande para que esse olhar seja percebido, entendido, considerado, né? No panteão dos grandes pensadores e das grandes filosofias, incorporar essa matriz também. Então, eu queria que você comentasse um pouco esses dois aspectos, o olhar africano e o papel da educação. A África, a gente pode falar em África como se fala em Ocidente, né? Ou como às vezes se fala em Oriente, que também tem várias controvérsias em relação a isso, porque assim, a gente pode pensar que existem padrões semelhantes nos continentes. E esses padrões semelhantes, eles extravasam, eles ultrapassam, transbordam os continentes. Então a gente fala em Ocidente, não está pensando só na Europa, mas está pensando num complexo cultural. Complexo cultural que envolve tradição judaico-cristã, envolve filosofia grega, direito romano, envolve um modo de produção da Revolução Industrial, envolve um modo de fazer política que está ali um pouco na Revolução Francesa, marcado pelos três poderes, né? A gente tem ali um complexo cultural. A África, a mesma coisa. Ou a gente pode falar em Ásia, e alguns preferem falar em Ásia, outros em Oriente, mas tem coisas semelhantes nessas culturas, ou seja, tem coisa muito parecida entre os franceses do século XVIII e os ingleses. Eles tinham modos de produção, de habitar o espaço, o território, que eram parecidos. Apesar de a gente não poder confundir o inglês com o francês do século XVIII, eles tinham modos parecidos de fazer. Não dá para acreditar que o Ocidente tem resposta para tudo. Isso empobrece muito o repertório, empobrece demais. Tem saídas alternativas em culturas variadas para a gente poder enfrentar a relação com o envelhecimento, a relação com a infância, a relação com a sexualidade. Tem outras formas de pensar isso tudo. Só que, por conta da colonização desse fenômeno, a Europa performou que o sistema mundo tinha que ser dentro dos seus eixos, das suas configurações culturais, das suas configurações de fazer economia. Então isso muda completamente. Acho que esse, eu acho que esse é o desafio, né? A gente tem um desafio tremendo que é combater essa inclinação, essa tendência supremacista branca, supremacismo branco, esse etnocentrismo avassalador que é pautado com as armas do processo de colonização racista que o mundo passou. Então tem um fenômeno chave que é a colonização, que são as invasões, da Europa do resto do mundo, e obviamente tem relações assimétricas com as elites locais, isso o Carlos Mu explica muito bem, mas o que acontece é que a Europa impôs regras, modos de fazer, articulou-se de um modo guerreiro para poder tomar conta dos territórios e estabelecer suas bandeiras. Eu não estou a dizer que é uma questão só do capitalismo também, mas eu acho que está para além do sistema econômico. Tem a ver com aquilo que é a mentalidade, o imaginário, os mitos de fundação, né? Eu gosto de pensar antes dos sistemas de produção, né? Eu participei de um evento uma vez que era a respeito de desinformação, debatiam disso sobre desinformação. E aí, o que a gente faz para conter desinformação, as fake news? O que a gente faz? E eu comentava o seguinte: isso já é feito. Existe um complexo cultural de imaginário, de subjetividade, e ele já convoca a desinformação. Se a gente não enfrentar, se a gente só fizer lei, lei não acaba com a violência. As leis não dão conta disso. Tá? Então, assim, a gente pode ter uma lei contra o feminicídio, vai continuar existindo, infelizmente. Vai ter uma lei contra o racismo, isso não vai acabar com o racismo. Carlos Mu falou a respeito disso.
não vai acabar com a xenofobia só pelas leis, não vai eliminar. Se a gente quiser enfrentar isso com mais qualidade, de alguma forma, talvez amenizar ou acabar com esses fenômenos, né, vai precisar mudar a subjetividade das pessoas. O que eu chamo de subjetividade são os modos de pensar, os modos de sentir, os modos de desejar, que são plasmados na família, nas igrejas, nos centros produtivos, na escola, universidade, na hora que você toma um café, nos filmes de ação, nos filmes de drama, na literatura. Vai ter que mudar isso tudo, tem que mudar isso. Se a gente não muda isso, vai continuar acontecendo, não resolve. Então, Sim. a lei não dá conta de, vamos acabar, vamos dizer que é legal, não, porque existe um sentimento imaginário que ele está todo voltado para fazer isso, para continuar fazendo. Então, estou a dizer que são gerações para fazer isso também, né? Não é Sim. uma coisa que a gente resolve de uma hora para outra. E o tema do racismo está na ordem do dia, mas é um assunto que não foi enfrentado como deveria. Inclusive, tem outros trabalhos, Carlos Moore fez um tempo uma live, uma entrevista com Iris Amâncio, quer dizer, ela o entrevistou, ele falou de modo muito contundente a respeito do fenômeno do racismo, vale a pena a leitura do livro dele, Racismo e Sociedade. Eu acho que para pensar a respeito desse tema, ele lança outros olhares, uma hipótese muito interessante, muito instigante. O Attili Bembe escreveu Necropolítica, Crítica da Razão Negra, também tem sido muito lido. Necropolítica está entre os mais vendidos, né, agora. Então, eu penso que o assunto e aí o movimento negro, como diz Nilma Lino Gomes, o movimento negro educador, ele é educador porque ele coloca pauta, ele coloca agenda. É o movimento social mais antigo no Brasil, o movimento negro, né? Ele existe há muito tempo, né? Já existia no tempo das senzalas, dos quilombos. Os quilombos é um resultado de um agenciamento negro antirracista. Não só antirracista, talvez seja importante dizer, mas o movimento negro é africanista, o movimento negro quer reconstruir, retomar uma perspectiva africana. E a gente não pode, o movimento negro ensina isso, debater democracia hoje, se não debater, se não discutir, enfrentar o racismo. Em uma sociedade hoje do mundo, as sociedades multirraciais principalmente, a gente não consegue debater, não consegue promover democracia se a gente não enfrentar o racismo. E no seu livro mais recente, você vai mais longe ainda, né? Você fala do amor, né? Que parece, numa primeira vista, algo menor, né? No campo da filosofia, ou algo que não devêssemos ter, né? Um olhar mais apurado. Eu queria que você concluísse sua fala, inclusive falando desse seu último livro, e por que é importante ler esse seu último livro. O tema do amor não começa agora, eu já tenho essas incursões a respeito do amor há alguns anos, eu vou dizer mais de 20 anos, na verdade. Eu já tinha feito algumas incursões de análise textual, levantamento bibliográfico, eu fiz uma pesquisa temática, então percorri textos como a Metafísica do Amor Sexual de Schopenhauer, fui estudar um pouco de etologia, então os colegas da biologia, fui lá pegar comportamento animal, então fiz alguns estudos, né, uma pesquisa longa e fui catalogando, fui analisando, e qual é o meu interesse? Isso é importante dizer, né? Tanto no livro Mulheres e Deusas e no livro que lançado agora, né, Porque Amamos, tive, né, a alegria de Jamila Ribeiro fazer o prefácio, né, muito querida, muito generosa no prefácio. Nesses dois livros, eu faço algo que tem muito a ver com o meu tempo de professor da educação básica. Eu dei aula para crianças, eu dava aula de filosofia para crianças, né? Dava aula no ensino fundamental de filosofia, dava aula no ensino médio de filosofia. Eu trabalhei num coral com
crianças da primeira infância, segunda infância, então com crianças de 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos, trabalhei no coral, muito tempo atrás, um projeto de um coral. O que me interessa, e tem a ver com esses livros, com a minha trajetória? Eu sempre me interessei pelas narrativas míticas, pelas narrações de vida, pelas narrações culturais. O que eu faço? Eu procuro me debruçar nessas narrativas, nessas histórias, e fazer e decompor essa história, dividi-las em partes menores, depois rearticular essas histórias e fazer uma síntese a partir de um olhar filosófico, um olhar psicanalítico, muitas vezes. Então, a partir de um olhar, né, com alguns autores e autoras, algumas tradições, eu pego uma narrativa como uma história de Oxum com Orumilá, e vou debater, por exemplo, no livro Mulheres e Deusas, a história da Medusa com Poseidon. Como é que os mitos de várias culturas e a filosofia podem dizer sobre o amor, né? Essa experiência que é o amor. Então, amor é uma prática social, amor é um conjunto de hormônios, amor é um projeto espiritual, amor é uma programação, uma articulação política que você faz com a pessoa amada, com a comunidade, com as pessoas do seu parentesco. Então, eu vou pegando várias perspectivas a respeito do amor e no final do livro, eu faço uma leitura, faço um balanço e uma conclusão parcial, que eu digo que a regra de ouro da ética de muitas religiões, e que aparecem também em alguns textos de filosofia, faça aos outros que querem que façam a ti mesmo, ela não funciona na arte de amar. É um perigo. Se você quiser fazer para o outro e queres que façam a você, a ti, queres que façam a ti, no amor, não vai dar certo. Então, não é autoajuda o livro, não é autoajuda, mas é a seguinte, eu falo de uma ética da intimidade no final do livro. A ética da intimidade não permite que você faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Não faça isso. Depois que eu ouço o Renato falando, sempre me dá vontade de fazer cursos com ele, estudar de novo os livros e os textos que ele já escreveu. Esse último que ele falou na nossa conversa, por exemplo, já está na minha lista da Amazon. Espero que na sua também.